Foto: homem morde medalha. Guilherme Costa, atleta paralímpico, consultor em licitações e música. Eu tenho já 12 anos de seleção, fui 8 vezes campeão brasileiro, né, octacampeão. Fui medalhista nas Olimpíadas do Rio, coleciono medalhas na Europa, em vários países. E sou 15º do mundo, atualmente, primeiro do Brasil aí já há alguns anos. Foto: mulher de cabelos longos sorridente. Jéssica Paula, jornalista e mochileira. Se você acessar a Wikipédia de viagens, que é o Wikitravel, vai aparecer ali uma mensagem de alerta dizendo: alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro. Aí tá assim, eu tenho esse texto decorado, que tá escrito: 2 guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. Falei, cara, que massa, é pra lá que eu vou. Foto: mulher cadeirante dança. Mariana Guedes, jornalista, fotógrafa e bailarina. Eu fotografei o Festival Coma 3 vezes consecutivas, que agora tá na 4ª edição. Eu fotografei evento Fáceis, Porão do Rock, vários eventos, e assim, eu morro de orgulho de poder ser uma representatividade, porque eu acho que a gente precisa disso. Vinheta de abertura: cadeira de rodas feita em computação gráfica. Foto: pessoa cega caminha com bengala. Cão guia ao lado de pessoa cega em campo de praça. Ponta de bengala toca faixa amarela. Roda de galinha de rodas com ar metálico. No centro, em fundo preto com letras brancas e de forma, anticapacitismo, protagonismo social. Você já ouviu falar em capacitismo? O termo é definido como discriminação de pessoas com algum tipo de deficiência e tem provocado uma importante discussão. O capacitismo Caio de é Mello e Silva, a psicólogo. falsa ideia de que as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, elas têm uma condição diferente, ou seja, uma condição de, se fizerem o mesmo que nós fazemos com as pessoas sem deficiência, é algo extraordinário, ou na posição de coitadinhas. Essa diferenciação na convivência de algo que, na verdade, é simplesmente uma diversidade neurobiológica, né? É o que a gente chama de capacitismo. Ele afeta o exercício Vitória da cidadania, Bernardes, psicóloga. né, tanto por nos enxergarem como incapazes no sentido de reivindicar os nossos direitos, de ocupar o mercado de trabalho. A gente sabe muito dessa função social aí, né, do trabalho, do quanto que as pessoas se reconhecem, o quanto que quando eu vou me apresentar eu digo no que eu trabalho, né, o quanto que isso é forte. E nós somos impedidos sistematicamente de ocupar o mercado de trabalho, né? A gente tem a lei de cotas aí, mas nós representamos quase 24% da população brasileira e correspondemos somente a 1% dos empregos formais de acordo com a RAIS, né? O capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras, né? A título bem didático aí para a gente entender um pouco. Então o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. E é interessante Jéssica você pegar Paula, até a raiz aí jornalista. da palavra, né? Porque é o fato de uma outra pessoa olhar para alguém com deficiência e achar que pela condição física dela, ela não é capaz de fazer alguma coisa. A deficiência não pode vir antes do Guilherme. Guilherme Costa, O atleta meu acaba sendo um paralímpico. pouquinho invertido, porque eu falo que eu sou meio doido. Então eu faço muita coisa, né? Eu sou atleta da seleção, agora eu tô brincando no rugby, eu gosto de surfar, que é o esporte que que é o meu lazer máximo. Toco gaita, faço faculdade, dirijo. Meu capacitismo acaba sendo o contrário, porque quando eu começo a contar as coisas que eu faço, eu tenho uns amigos que falam que se eu andasse eu já estava na lua de carro ainda, não era nem de nave espacial. O capacitismo, na minha visão, ele tem 2 vias. A via negativa, que é a pessoa, quando olha para uma pessoa com deficiência, já vê, acha que ela não é capaz de nada, acha que ela não pode desenvolver nada. E tem a outra via do exagero, que pensa que a pessoa é um super-herói, uma pessoa iluminada. Feitosa, E analista não é jurídico. nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma característica, seja ela uma deficiência auditiva, visual, de mobilidade reduzida, mas ele não é um super-herói e também não é uma pessoa incapaz. Ele é uma pessoa sujeito de direitos e deveres. As barreiras
culturais ou Gelson Dias, atitudinais presidente da que Comissão Nacional dos acabam Direitos da levando Pessoa com a todo Deficiência, esse OAB. preconceito, a essa discriminação das pessoas com deficiência, porque as pessoas acabam, como o próprio nome diz, tendo uma ideia pré-concebida, um preconceito no que diz respeito à capacidade das pessoas com deficiência para o trabalho, para a educação, para o lazer e para a sua vida social, os relacionamentos, o casamento, a vida sexual, as relações sexuais, por que não dizer? O fato de nem todos conviverem com pessoas com deficiência já demonstra um problema, né? Que eu falo que a gente só vai começar a resolver e falar um pouco mais sobre capacitismo, sobre tudo isso, quando a gente tiver gente com deficiência no bar, no boteco da esquina, na faculdade, no consultório, quando essas pessoas forem atendidas por profissionais com deficiência, né? E é um processo que é longo, mas eu acredito que o primeiro é saber entender o que é o capacitismo e principalmente que se você acha que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, além da discriminação, é claro que essa pessoa carrega uma visão muito deturpada sobre o que é capacidade, sobre o que é possível, como é possível de se viver a vida. Eu tenho que ficar provando o tempo inteiro para as pessoas que eu tenho capacidade de fazer tudo que qualquer outra pessoa sem deficiência também consegue. E eu enxerguei isso só depois da minha lesão. E hoje eu trago o meu olhar voltado para melhoria, né, dessa condição, para que o capacitismo possa deixar de existir. Eu sei que eu vou embora, eu não vou ver um resultado tão rápido, porque toda mudança é lenta, mas eu tento trabalhar o máximo possível para conscientizar as pessoas e trazer uma sociedade mais justa, equânime e inclusiva para todo mundo. Vinheta. No centro, em fundo preto com letras brancas e de forma, se adaptando a uma nova vida. Mariana sempre amou a arte, se expressando por meio da fotografia e da dança. Embaixo de uma árvore, Mariana dança sentada. Ela movimenta as mãos em sincronia com a batida musical. Há 6 anos, eu ganhei uma responsabilidade de desbravar o mundo com uma outra perspectiva. Foi quando eu sofri o meu acidente de carro e eu tive que me adaptar à situação e depois adaptar ao mundo em que eu vivo, né? Essa mudança de perspectiva foi uma maturidade muito precoce que eu tive por conta de não ter tido depressão, de ter entendido muito fácil, né, quais eram os obstáculos que eu deveria superar dali para frente. A dança, ela foi um pilar de muita transformação, assim, porque eu dançava dança de salão com os pés, né, e eu tive que me adaptar completamente para dançar com as mãos e com rodas. Eu dançava zouk, salsa, samba de gafieira, forró. E eu me adaptei para o street dance e foi a melhor adaptação que eu consegui fazer, porque hoje é o que me expressa e me equilibra na vida. Mariana continua a dançar. Tem cabelos longos e cacheados. Está de camiseta, calça comprida e sapato de cadarço. Além das mãos, ela empina e gira sua cadeira de rodas para dançar. Cadeira que virou coadjuvante na dança, passou a fazer parte também do trabalho no dia a dia. Eu era aquela fotógrafa que deitava no chão, subia em árvore para pegar ângulos, explorar ângulos e trazer uma fotografia mais única. E hoje, estando na cadeira sempre sentada, nem sempre é possível você explorar tanto. Apesar de que eu coloco a câmera no chão, subo o máximo que eu posso, mas eu tenho uma limitação mesmo nos meus ângulos. E aí eu ganhei de presente de aniversário uma câmera que tem Wi-Fi e eu conecto no meu celular e eu peço para um auxiliar ou qualquer pessoa que esteja me acompanhando levar a câmera e eu controlo absolutamente tudo pelo celular. Então, para mim é uma liberdade conquistada e ganhada, adquirida na vida e que eu posso hoje fazer o trabalho normalmente. Eu faço tudo, casamento, fotos de cerimoniais, de eventos corporativos, eventos culturais, que é a minha paixão. E nos lugares que eu frequento, geralmente eu sou a única cadeirante. Mas eu tô ali para dar voz para as pessoas que não podem ir. Guilherme sempre praticou esportes. Aos 14 anos, voltava da escola para casa quando foi atropelado na faixa de pedestres. Fiquei muito fraco, muito debilitado, perdi 30 quilos na época, né? Tinha 1,80 m e pesava 40 quilos.
Então, começou dentro do hospital como uma forma de reabilitação, fisioterapia. E aí, o tênis de mesa entrou porque era o esporte que dava para jogar na época, porque a raquete é leve, a bolinha é leve, a movimentação na mesa também é pequena. E aí resolveram tentar, no início eu não quis, falei que não queria minha vida de volta, queria o jiu-jitsu, o futebol. E aí meus pais respeitaram até que eu resolvi tentar. E desde então não larguei mais. Na minha terceira internação no Guilherme Sara, eu Costa, conheci um atleta cara que era paralímpico. tetraplégico também. E mais tetra que eu, e ele dirigia, estava na faculdade. E eu falei, qual conselho você dá para um moleque de 1 ano de lesão, 16 anos? Ele falou, ele é gaúcho, né? Falou, Piá, bota a cara. Todo mundo vai cair, todo mundo vai chorar, mas você vai conquistar coisas. E as conquistas mostram que ele está no caminho certo. Na coleção, exibe medalhas de ouro dos Jogos Para-Sul-Americanos em Santiago do Chile, dos Jogos Para-Pan-Americanos em Toronto, Canadá e em Lima, no Peru. Além de medalhas de bronze nas Paralimpíadas do Rio e nos Jogos Para-Pan-Americanos em Lima. Guilherme já foi 8 vezes campeão brasileiro, é 15º no ranking mundial e pelos treinos tem muito mais por aí. O esporte eu não falo que é tudo, mas é algo que faz muito sentido na minha vida. Eu sou extremamente competitivo e competitivo comigo mesmo, né? Então agora eu estava treinando tênis de mesa, perdi pro meu técnico, eu falei, peraí, eu vou passar o final de semana pensando em você. Aí ele, não precisa. Eu falei, cara, sou eu, não adianta. Aí semana que vem a gente conversa e joga de novo. Jéssica é uma inspiração para quem adora pegar a estrada. A jornalista, que usa muleta desde os 6 anos de idade, criou um site onde fala sobre turismo, inclusão e viagens, com a experiência de quem já passou sozinha por 34 países. O passaporte acessível ele surgiu para Jéssica trazer Paula, esse outro jornalista. viés, para mostrar o que é possível fazer com a deficiência. E aí a gente começou a observar que tem coisa pra caramba, né? Que dá para fazer tendo uma deficiência, né? É só ter um pouquinho aí de sagacidade para fazer a adaptação e contar com a boa vontade, obviamente, né? De profissionais, enfim. Já liguei pra gente para poder fazer gravação, pro trabalho, para produzir conteúdo pro Passaporte Acessível, de gente falando, não, imagina, isso aí você não consegue fazer. E aí agora só de raiva eu vou lá e eu vou atrás de uma pessoa que topa, que fala, não, vamos mostrar que dá para fazer, não é possível, né? Então, isso faz muito parte também da rede que eu busco construir, de pessoas que acreditam que é possível sim que uma pessoa com deficiência faça rapel, faça escalada, enfim. Muita gente já sabe que isso é possível, mas esse olhar capacitista ainda é muito comum. E ela reforça que o maior obstáculo não é a deficiência, e sim a falta de acessibilidade. Muitos lugares não estão preparados pra gente. Então, eu posso dizer que eu tive uma boa adaptação e consegui desenvolver bem a autonomia do meu corpo para ir em lugares diferentes. E mesmo com poucos recursos de acessibilidade, mas eu entendo também que, apesar de não me limitar, né, da minha deficiência não me limitar a viajar, justamente por conta da forma com que eu desenvolvi a minha autonomia, eu sei que é um fator limitante para muita gente. E, mais uma vez, não por conta da deficiência em si, mas porque, infelizmente, tem muito lugar aqui e ainda não está preparado pra gente. Hernandes foi perdendo a visão aos poucos. A princípio eu tive uma catarata congênita, eu já nasci com um defeito congênito no olho Hernandes Feitosa, esquerdo analista judiciário. e enxergava parcialmente do olho direito. Isso é desde criança mesmo. Como foi uma perda gradativa, eu já estava meio que me preparando, não foi algo assim de repente, sabe? Já estava me preparando, correndo atrás dos recursos, como é que eu poderia continuar estudando, trabalhando. E até que chegou o momento, que foi em abril de 2004, que eu estava indo à faculdade e aí ficou assim tudo meio embaçado e não voltou mais. No dia a dia, conta com a parceria do Carlson, seu fiel cão-guia, que tem um espaço reservado na sala de trabalho. Hernandes é um dos 279 servidores com deficiência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sempre eu tive as portas abertas no que diz respeito a ações afirmativas, principalmente no que se refere a pessoas com deficiência, né? Sempre o TJ está aberto a mudar o mobiliário, não somente para mim, mas para os outros servidores com deficiência também, mudar a altura do balcão, ampliar uma porta, e o TJ cada vez mais investindo e fazendo com que seja um tribunal de referência
no que diz respeito a pessoas com deficiência, servidores com deficiência. Nós fazemos todos os tipos Simone de Cossenza, adaptação supervisora do Núcleo necessárias de para Inclusão, que a Acessibilidade e Sustentabilidade, tenha TJDFT. condições de trabalhar, né? Então, por exemplo, na estação de trabalho, uma pessoa que tem uma estatura diferenciada, ela vai ter uma estação de trabalho adaptada. Os nossos sistemas para que os servidores consigam trabalhar. Então, eles vão ter vários recursos de tecnologia assistiva para que eles possam ter acesso aos conteúdos do trabalho deles. No caso do Hernandes, nós adaptamos toda a sala dele para que ele pudesse estar junto com o seu cão-guia e também com o estagiário que fornece apoio para ele, quando é necessário ler algum documento, né, que ainda não está digitalizado, porque o que está digitalizado o tribunal fornece o leitor de tela para que o servidor com deficiência visual possa trabalhar também com autonomia e independência. É uma garantia de autonomia e que possibilita que nós possamos exercer o nosso jeito de ir e vir com dignidade, exercer o nosso trabalho com dignidade. Nós precisamos de algumas adaptações para melhorar a nossa produtividade para o cidadão, porque nós somos servidores públicos e quanto mais adaptável, quanto mais recursos a entidade investe no servidor com deficiência, ele está investindo para que o servidor seja mais útil ainda para a sociedade. Quando a inclusão é verdadeira, todos ganham, porque a gente sempre pensa assim, e a pessoa com deficiência vai poder executar o trabalho dela, vai poder ter as relações interpessoais, vai ser muito bom para ela, só que tem o outro lado da moeda. É muito bom para a equipe que está trabalhando com essa pessoa, porque ela também vai aprender sobre como lidar com a pessoa com deficiência, sobre quais as características, o que diz respeito à pessoa e não a pessoa com deficiência na hora de executar um trabalho. Porque o que a gente diz é o seguinte, que muitas vezes a deficiência está no ambiente e nas atitudes da pessoa. E isso é o que impede que a pessoa com deficiência possa se desenvolver na vida. Vinheta. No centro, em folha preta com letras brancas e de forma. Existem limites a serem superados? A gente precisa romper com essa ideia de que as pessoas com deficiência Vitória Bernardes, psicóloga. Precisam superar sempre os limites, né? Porque os limites são colocados por essa estrutura, né? Então a gente precisa ter uma força conjunta para que parem de impor barreiras aos nossos corpos. E não propriamente que a gente individualmente tenha que superar, né, alguma coisa. A superação Mariana ela é Guedes, completamente fotógrafa. capacitista. Não existem super-heróis e superar é algo que qualquer pessoa pode se superar com uma limitação individual, né? Na própria nomenclatura, como pessoas especiais antigamente usadas, hoje não é mais usual, traz muito disso, que não somos nada especiais, somos comuns, somos pessoas sim com alguma limitação, mas que se a gente tiver em um ambiente acessível, ela não vai aparecer. Então, na verdade, o que é deficiente são os locais, é a falta de acessibilidade, que nos mostra que realmente o ambiente está preparado para nos receber ou não. Não precisa parar de usar a palavra superação, não precisa parar de valorizar a pessoa com deficiência, mas entender que cansa um pouco Guilherme Costa, atleta tudo ser paralímpico. super valorizado. Tem coisas que precisam mesmo e tem coisas que são só do dia a dia. Eu falo que às vezes uma superação muito maior das coisas que eu faço é uma mãe que cria 4 filhos com um salário mínimo. É um pai que trabalha domingo a domingo para sustentar uma família, entendeu? São pessoas que movem projetos gigantes, são pessoas que estão à frente de empresas que decidem uma decisão de milhões. Isso também é uma superação e ninguém fala. Então eu acho que existem super-heróis que são deficientes, mas existem muitos super-heróis que a gente esquece de valorizar. Todos nós somos exemplos nas nossas vidas. A deficiência que eu tenho, ela é visível. Não tem como eu esconder ela dentro do porta-luva do meu carro. Mas outra pessoa que não tem nenhuma deficiência, talvez ela tenha um problema muito maior do que o meu. Só que ninguém vê. E essa pessoa talvez é mais exemplo do que eu. Então, não é porque eu tenho uma deficiência que eu sou
Claro que desperta uma admiração e tudo, mas o exagero em superestimar a pessoa também não é bacana, sabe? O que mais me incomoda, então, não é, de fato, nessas experiências que extrapolam um pouco o comum, né? O que incomoda é quando a gente está atravessando a rua e a pessoa dá parabéns pra gente por atravessando a rua. Parabéns porque você consegue lavar a própria louça. Parabéns porque eu estou exercendo o meu trabalho, né? Quer dizer, um exemplo de superação por estar vivendo uma vida comum, por estar saindo na rua. Eu já recebi parabéns por sorrir, como se eu estivesse em uma condição de vida tão ruim por ter uma deficiência, que o fato de eu sorrir estranha a pessoa, né? Então, e sorrir seria aí o exemplo de superação. Então, fazer coisas corriqueiras para uma pessoa com deficiência não tem nada de superação, não tem nada de ser guerreiro, a gente só está vivendo a nossa vida. Vinheta. No centro, em fundo preto com letras brancas e de forma, mudanças na lei e na sociedade. Agora é considerado pessoa com deficiência toda aquela Joelson que, a Dias, partir dos presidente da Comissão seus Nacional dos Direitos da Pessoa com impedimentos de Deficiência, natureza OAB. física, mental, sensorial ou intelectual, na interação com o meio ambiente, com as barreiras, se perceba que, por conta justamente dessas barreiras, desses obstáculos, acabam não tendo possibilidade de exercer, de gozar na sua plenitude todos os seus direitos. Por isso que foi importante a Convenção da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão, justamente para mudar esse conceito sobre pessoa com deficiência, impondo nas nossas autoridades, na nossa sociedade, a obrigação de criar as condições concretas, as políticas públicas para a remoção dessas barreiras, tornando o transporte acessível, na iniciativa privada, o empregador cumprindo com a lei de cotas, por exemplo, disponibilizando os recursos de adaptação necessários para que as pessoas com deficiência possam mostrar toda a sua qualificação profissional. Isso vale para o atendimento educacional especializado nas escolas comuns, no ensino regular. Isso vale para a cultura, vale para o lazer, vale para absolutamente todo e qualquer outro direito. A gente chegou numa legislação muito tardiamente no Brasil, mas que ainda assim é o nosso maior subsídio, é a nossa maior força e estrutura para que a gente consiga alcançar os direitos de fato, né? A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela fala que no artigo 4º que as pessoas elas têm que ser tratadas iguais em qualquer situação, sem sofrer nenhum constrangimento. E a partir daí que a gente consegue mensurar o quanto o capacitismo já traz essa desigualdade, né? Esse constrangimento quando a gente sofre, né, alguma discriminação. O conceito de discriminação que está na Lei Brasileira de Inclusão, que está na Convenção Internacional da ONU, inclusive é muito amplo, né? A discriminação em razão da deficiência é toda e qualquer forma de restrição, de exclusão das pessoas com deficiência, por ação ou por omissão, e isso é importante dizer. Não basta apenas o propósito deliberado de discriminar. Qualquer prática, qualquer ato que resulte em discriminação é coibido pela legislação se de alguma forma impede o exercício dos direitos pelas pessoas com deficiência. Vinheta. No centro, em fundo preto com letras brancas e de forma, o anticapacitismo. A gente precisa discutir sobre isso, porque tudo isso é construção. E, sobretudo, a deficiência é uma construção social, que não está no nosso corpo, mas sim nas barreiras que são colocadas para pessoas que, em decorrência da sua funcionalidade, são vistas nesse lugar, né, de incapacidade. Então, a gente precisa disputar isso, falar sobre isso, para que talvez a gente construa um futuro em que a igualdade de direitos e a justiça social seja, de fato, uma realidade para a maior parte da população. Nós somos seres sociais. Caio de Mello e Silva, psicólogo. Essa condição do ser humano não é opcional. Você não pode escolher não se sentir partícipe de um grupo. Isso é uma necessidade da nossa condição humana. Então, no momento em que, ao meu ver, eu estou fazendo coisas normais, acham que eu sou extraordinário, eu me sinto excluído, porque eu quero ser como os outros.
A própria palavra inclusão é uma palavra que as pessoas que sofrem o capacitismo querem deixar de escutar, no sentido em que ela denuncia que existe uma exclusão, então para haver inclusão foi necessário haver a exclusão antes. E nós não queremos mais criar relações hierarquizadas entre os humanos. Ser anticapacitista Simone Cossenza, supervisora do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade TJDFT. Você não acredita na capacidade de uma pessoa com deficiência, você não vai desenvolver recursos para promover a possibilidade dele trabalhar. Então, quando você é anticapacitista, você está derrubando a barreira atitudinal e é o que vai permitir que essa pessoa realmente seja incluída. Na verdade, o que restringe, o que impede a realização dos direitos pelas pessoas com deficiência são as barreiras de natureza arquitetônica, de natureza ambiental, na comunicação, na informação, mas mais do que qualquer outra coisa, as chamadas barreiras atitudinais, o preconceito, o estereótipo, a discriminação. É isso, na verdade, que a gente precisa mudar, superar essa cultura do capacitismo, do preconceito, para que as pessoas com deficiência tenham assegurado seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. Vinheta. No centro, em fundo preto com letras brancas e de forma, mudando conceitos. Vitória adora dançar e gravar vídeos no dia a dia para desmistificar a síndrome de Down. Síndrome de Down não é a doença. E é dela a campanha que promoveu uma importante mudança na definição de síndrome de Down, que aparecia no Google. O que antes constava como uma doença, agora consta como condição genética. Eu fui fazer o vídeo Vitória Mesquita, Digital Influencer. sobre síndrome de Down. Quando eu vi o Google estava errado. Estava errado porque mostraram que era a doença, a culpa da mãe, que tem das preguiçosos. Aí a gente fez essa campanha, que hashtag é Talenta Google, e todo mundo no meu seguidor, eles participou. Eu fiquei feliz, animada. Vinheta. No centro, em fundo preto com letras brancas e de forma, mudando atitudes. É sempre um aprendizado e uma troca muito Simone rica Cossenza, para a gente supervisora aprender do Núcleo de a Inclusão, respeitar a Acessibilidade e diversidade, Sustentabilidade para a gente TJDFT. aprender que quanto mais diversos nós formos, mais a organização vai ganhar com isso, porque são ideias diferenciadas, são soluções diferenciadas que vão surgir. Recentemente eu estava num shopping aqui em Brasília que tinha uma porta no shopping que o banheiro era adaptado, o banheiro era adaptado, só que a porta abria para dentro. Então eu entrava com a cadeira e não fechava a porta, né? E eu postei nas minhas redes sociais, teve mais de 400 compartilhamentos. Na semana seguinte o shopping resolveu. São alguns detalhes que Guilherme quando Costa, eu atleta posto, paralímpico. quando eu falo, o pessoal não para e fala. A maioria das mensagens é, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Então eu acho que é a gente trazer esse contato que eu não tinha antes, que agora eu tenho a oportunidade de levar esse contato para outras pessoas para que elas entendam as minúcias. A gente aprende desde a infância que as pessoas com deficiência são inferiores, de alguma forma. E eu venho para gritar isso, esbanjar, assim, vários motivos de que essas pessoas precisam parar e pensar e refletir sobre o que é ser capaz, sobre o que é fazer o que você quer. Se você tem a vontade, você pode tudo. Falar sobre capacitismo é falar sobre injustiça, né? Vitória E logo a Bernardes, gente psicóloga. precisa do comprometimento de todo mundo, porque todos, querendo ou não, convivendo ou não com pessoas com deficiência, fazem parte dessa sociedade. Então a gente precisa disputar assim e se entender nesses lugares, porque nem que seja também para reivindicar os direitos, né? Porque, como dizem, né? Querer ser livre é querer ver livre os outros. Sempre eu pensei que eu Hernandes daria Feitosa, conta. analista judiciário. Sempre eu tive o pensamento positivo de que eu conseguia, de que eu viesse a conseguir alcançar meus objetivos, né? Isso já é intrínseco meu mesmo. Eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. Eu tenho muitos sonhos, e eu acho que viver sem sonhos não é viver. Independente de ter ou não algum tipo de deficiência, o que a gente precisa ter sonhos para realizar e ser capaz de tudo.
Nós somos guerreiros, nós faz tudo junto. Eu sou normal, eu sou capaz. Guilherme faz sinal de handlings. Sequência de imagens. Guilherme em parapente. Mariana dança. Vitória grava vídeos. Hernandes trabalha. Jéssica escala mundo. Olha isso aqui. Eu não acredito que eu fiz isso aqui, não. No topo do morro, Jéssica segura cartaz. Nele está escrito: quem decide é você, atreva-se. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Luciane Matos. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Luciano Oliveira. Imagens Francisco Cosmo, Jefferson Martins, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Cláudio Júnior, James November, Juvenal Alves e Kleber Leite. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Beluso. Audiodescrição visual de roteiro Caina Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosuase. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, coordenação de gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Social 2021.